Olá mais uma vez, você que está aí no nosso canal Latitude 10. Eu sou o Luciano, sou professor de Geografia. Hoje vamos dar sequência ainda no nosso conteúdo sobre urbanização. Vamos continuar nosso assunto sobre a urbanização brasileira e vamos falar então das metrópoles do Brasil, vamos falar das regiões metropolitanas brasileiras. Mas antes disso, vamos aí que você tem aquele recado especial nosso, né? Aquele pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva e facilite ainda mais o nosso trabalho. Dê essa chance aí para que a gente possa levar mais e mais conteúdos para vocês aqui no canal. Vamos lá então? Professor, vou até pegar aqui um giz para a gente brincar um pouquinho aqui sobre essa urbanização brasileira, essas regiões metropolitanas. O que é uma região metropolitana, professor Luciano? Olha, é o seguinte... Regiões metropolitanas são regiões criadas por leis, sejam essas leis estaduais ou leis federais, ok? Quando que são leis estaduais? Quando a região metropolitana, os municípios envolvidos estão todos dentro do mesmo estado, então os estados têm autonomia de criar essas regiões metropolitanas para favorecer ali a gestão, a organização do seu território. Beleza. Quando é federal, quando municípios, né, o aglomerado urbano ali, envolve mais de 2 estados brasileiros, então essa região metropolitana ela é criada de forma com uma lei federal. Mas tudo aí, tudo bem. Bom, vamos aqui para algumas características, agora vamos falar das metrópoles no Brasil. Vamos falar, porque as regiões metropolitanas estão inseridas aí nesse contexto, as metrópoles. Aí nós temos as metrópoles brasileiras. Olha só que interessante falar sobre as metrópoles. O Brasil possui 15 metrópoles. O IBGE divulgou em 2018 esse relatório onde ele inclui novas metrópoles no cenário nacional. E a divisão da hierarquia brasileira, nós temos metrópoles, a grande metrópole, metrópoles nacionais, metrópoles e capitais regionais. A, B e assim por diante vai descendo nesse nível de hierarquia. Se você perdeu o nosso vídeo sobre hierarquia, eu vou deixar aqui, tá? O nosso vídeo sobre hierarquia. Olha aqui, as metrópoles do Brasil. Vamos lá. A grande metrópole nacional. A quem nós atribuímos essa grande metrópole? A São Paulo. São Paulo, que nós já falamos em outro vídeo aqui, inclusive, sobre as megacidades e as cidades globais. São Paulo está inserida nesse contexto de cidade global. E ela é a grande metrópole nacional, porque ela atrai e influencia muito o país inteiro. Então ela atrai gente do país inteiro, pessoas, fluxos, mercadorias e também influencia economicamente, socialmente o país inteiro. E aí vamos para as metrópoles nacionais. Ó, nós temos a grande metrópole nacional e as metrópoles nacionais. Aí nós temos duas importantes, né? Rio de Janeiro, olha só, e Brasília. São as duas metrópoles nacionais, essas que se diferenciam aí da grande metrópole nacional, São Paulo. Mas ambas são metrópoles importantíssimas. O Rio de Janeiro, pela questão cultural, é muito importante, pelo processo de ocupação, né? Foi a segunda capital do país e assim por diante. E Brasília, por ser o centro administrativo do Brasil, onde nós temos ali os poderes que comandam a nação brasileira. Então, além disso, um grande centro econômico se desenvolveu aos arredores de Brasília, formando essa metrópole nacional. E aí nós vamos para as outras 12 metrópoles. 12 metrópoles, aí vamos lá. Ó. Aqui, do norte para o sul. Manaus, olha só. Manaus, uma grande metrópole aqui na região norte. Belém também, tá? Fortaleza, Recife, Salvador. Olha, uma das mais novas aqui, ó. Vitória, tá bom? Belo Horizonte, Goiânia. Outra novíssima aqui também. Campinas, coladinho aqui na grande metrópole nacional, Curitiba, Florianópolis, nesse contexto também de metrópoles novas, né, que surgiram agora, Florianópolis e Porto Alegre. Essas são as metrópoles brasileiras, consideradas metrópoles brasileiras, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ele classificou. Mas vamos entender aqui melhor como que funciona essa hierarquia, essa rede urbana. Quando temos assim uma metrópole, só para a gente entender melhor como que funciona, essas cidades, vamos pegar aqui Manaus, que ela é bem isolada, uma metrópole isolada aqui na Amazônia, mas a sua área de atuação, a sua atração de pessoas vai muito além. Então, essa cidade, essa metrópole, né, ela vai atraindo pessoas e ela vai levando a sua teia de fluxos econômicos, de capitais, de mercadorias, de pessoas, de influência
para vários outros locais, inclusive fora do estado do Amazonas, como Roraima e Rondônia, tá? Então, só para ter um exemplo, agora, quando falamos da grande metrópole nacional, significa que ela influencia uma rede muito grande de outras metrópoles, e essas estão sempre interligadas ou não umas com as outras, umas em maior escala, outras em menor escala. No caso da grande metrópole nacional de São Paulo, ela está muito interligada com a metrópole do Rio de Janeiro, que ali nós já temos a formação de uma megalópole. Alguns autores vão dizer que ainda não há uma megalópole consolidada, outros vão dizer que sim, existe uma megalópole consolidada entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O que é uma megalópole? É a conurbação, a junção de duas metrópoles, não apenas a área urbana, mas sim os fluxos de pessoas, a interdependência e a influência de uma cidade com a outra, que é o caso aqui de Rio, a região ali do Rio de Janeiro, Santos, propriamente Campinas e São Paulo, essa área toda, ela já existe ali uma dinâmica econômica e cultural, social, de pessoas indo e vindo, tudo isso interligado à formação de uma megalópole. Mas olha só, quando nós falamos de metrópoles, nós temos algumas coisas para levar em consideração, algumas informações que são bem importantes. Primeiro, o que é metrópole? Metro vem de mãe e polis, né, cidade. Cidade mãe, cidade que atrai, cidade que ela acaba concentrando os fluxos, tá bom? Olha aqui, cidades dormitórios. Em regiões metropolitanas é muito comum surgir esse fenômeno de cidades dormitórios que está interligado aqui com o movimento pendular. O que é isso? Vamos pegar aqui o exemplo. Digamos que aqui, Florianópolis, vou citar um exemplo que eu conheço porque eu já morei. Florianópolis, olha aqui, nós temos ali uma cidade dormitório. Cidades dormitórios, por exemplo, podemos classificar assim. Por quê? Quanto mais Florianópolis vai concentrando fluxos de pessoas, de mercadorias, enfim, as cidades em volta, como São José, como Palhoça, Biguaçu, esses municípios, essas cidades, elas vão acabando servindo apenas como dormitórios. Como assim? As pessoas saem dos seus lugares, da sua casa, e vão para o trabalho na outra cidade. Movimento pendular. Vai e volta. Como que surgem essas cidades dormitórios? A verticalização, olha só, está interligado, aqui está tudo interligado. A verticalização das cidades, que é esse processo de construção de prédios, ou seja, tirando aquela horizontalidade, casas, por exemplo, e sim a construção de grandes edifícios, esse processo de verticalização faz com que o metro quadrado fique cada vez mais caro nas cidades e, portanto, as pessoas de baixa renda começam a se afastar e morar nas regiões mais em volta e trabalhar na região central. Isso faz com que tenhamos esse movimento pendular de vai e vem. E ele está diretamente ligado. Essas cidades dormitórios estão ligadas a esse movimento pendular e a verticalização é o fator principal que faz com que o metro quadrado fique muito caro, aquelas regiões mais centrais fiquem muito caras e as pessoas vão procurando terrenos em áreas mais baratas, geralmente no município, na cidade vizinha. E aí nós temos os outros problemas aqui, ó. Outro problema muito, muito presente nas metrópoles brasileiras, a macrocefalia urbana. O que é essa macrocefalia urbana? É quando nós temos aqui, ó, a mancha de uma cidade e ela vai crescendo rapidamente, ela vai tomando proporções muito mais rápidas do que se tinha anteriormente e os atendimentos, por exemplo, saúde, os serviços públicos, o transporte, não dá conta de atender a demanda porque a cidade cresceu rapidamente, macrocefalia urbana, e esses produtos, esses serviços começam a não ser suficientes para a população. É o que acontece em grande parte das grandes capitais brasileiras e das metrópoles brasileiras. Existe ali ausência ou serviços que não conseguem atender a toda a demanda dessas cidades. Por quê? Porque essas cidades cresceram muito rápido, tá? A isso nós damos o nome de macrocefalia urbana. E aí o processo de conurbação. O que é o processo de conurbação? Eu tenho a cidade A e eu tenho a cidade B, né? A cidade A e a cidade B, nós estamos falando aqui de manchas urbanas. Quando a mancha urbana de A cresce, tanto quanto a mancha urbana de B, e as duas começam a crescer cada vez mais,
e vão se juntar, vai ocorrer ali uma junção, sendo que é praticamente impossível você saber de onde que surge um município, onde que está a divisa de um município e de outro, de uma cidade ou de outra, porque ali se tornou uma grande mancha urbana. Então, o processo de conurbação ele é bem visível em metrópoles brasileiras como São Paulo, Florianópolis, como, por exemplo, aqui também em Vitória, Vila Velha, Vitória. Essas cidades, essas grandes cidades brasileiras, Campinas também, essas grandes cidades brasileiras encontram-se em áreas conurbadas, ou seja, com municípios vizinhos que cresceram tanto quanto essas capitais, ou outras cidades, né? Não precisa necessariamente ser uma capital, e que as suas áreas foram encostando uma na outra. E aí nós temos grandes desafios quando isso acontece. Por exemplo, o transporte público. Quando falamos de regiões metropolitanas, a lei de criação de regiões metropolitanas, estamos falando aí de uma administração, de uma gestão em conformidade com os municípios participantes, ou seja, ali existe uma situação em que a administração ela é feita por comitês, tá? Por comitês gestores dessas áreas metropolitanas. E aí precisa levar em consideração o saneamento básico, precisa levar em consideração a mobilidade urbana. Vou pegar o exemplo aqui novamente, coitado de Florianópolis, né? Vou pegar o exemplo aqui de Florianópolis. A mobilidade urbana é horrível, não existe uma interligação dos sistemas urbanos de transporte de passageiros, de transporte coletivo, de Palhoça para Florianópolis e São José. Cada cidade acaba tendo um meio, uma empresa de transporte, uma empresa de ônibus, de coletivos, e isso atrapalha muito a gestão da região metropolitana como um todo. Então, muitas regiões metropolitanas e metrópoles do Brasil ainda atuam como se fossem cidades, como se fossem municípios, cada prefeito cuidando da sua área, e não em conjunto entre os prefeitos. Esse é um problema de gestão muito grave. Saneamento. Florianópolis, por a região principal da cidade de Florianópolis ser uma ilha, né, a ilha de Santa Catarina, acaba afetando, por exemplo, a questão do abastecimento de água. Não possui ali abastecimento de água que dê para toda aquela população. Então tem que buscar água em outras regiões, outros municípios ali próximos. Então fica muito dependente, tá? E às vezes tendo problemas com relação ao abastecimento. Aí tem o saneamento, a questão da coleta dos resíduos, tem vários problemas, a violência urbana, porque a violência não vai escolher a fronteira de um município A ou de um município B numa região conurbada. Então, todas as tratativas, todas as decisões, elas devem ser tomadas de acordo com a região metropolitana como um todo. Infelizmente, isso não acontece sempre. Seria melhor para a gestão dessas grandes cidades, desses grandes conglomerados urbanos. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre as metrópoles brasileiras era isso. Não se esqueçam, metrópole é atração de pessoas. A grande metrópole nacional São Paulo é uma megalópole também, né? Uma cidade global que tem influência graças à Bolsa de Valores, graças aos fluxos de capitais e pessoas que são atraídos para essa região industrialmente muito forte, uma região economicamente muito forte. Não percam esses elementos fundamentais para se entender as metrópoles, principalmente nas regiões aqui dos países não desenvolvidos, ok? Se vocês curtiram essa aula, deixa aí o curtir. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreva aí nos comentários que a gente vai tentar responder, tentar ajudar você. Muito obrigado e até logo.